Essa palavra que nós estamos terminando hoje de ministrar, de estudá-la, né? No capítulo 19, a gente está percebendo que aonde Paulo ele ia, existia uma perseguição em cima dele ali, muito forte, porque Paulo também ele não brincava de pregar a palavra, ele falava a verdade ali para aquele povo. E essas pessoas então se levantavam, e o inimigo usava essas oportunidades para levantar-se contra Paulo, né? E aqui o inimigo usa um ourive, um cara que fazia joias, né? E com a imagem da deusa e tudo mais que eles adoravam. E ali foi um estupim, foi um ponto que eles pegaram para poder se levantar contra Paulo. E ele então cria toda uma situação, né, com as autoridades da cidade, dizendo que agora o dinheiro deles, que eles ganhavam, não ia ganhar mais, ia cair, por conta que agora a cidade estava se convertendo a Jesus Cristo e a idolatria estava caindo por terra. Olha aqui o poder do Evangelho, o poder da palavra, aonde chega com a unção, irmão, a unção faz a diferença. Quando chega com a unção poderosa, a idolatria cai por terra, as feitiçarias caem por terra, os demônios caem por terra. E aí eles agitam a cidade para criar uma situação, para paralisar todo aquele processo. Mas Deus nunca perdeu o controle. E quando Deus está com uma pessoa, não adianta, porque a vitória é certa. Amém, gente? Então, essa palavra é muito profunda, muito forte. Voltando lá um pouco acima, quando Paulo começa a pregar naquela cidade, a Bíblia vai dizer que as pessoas se arrependiam dos seus pecados e confessavam os seus pecados publicamente, arrependendo-se dos seus pecados, sabe? Isso é incrível, porque às vezes, quando a gente quer confessar alguma coisa, chama o pastor no cantinho, no gabinete: pastor, aconteceu isso, isso. Mas naquele tempo, a unção era tão forte, pastor Santiago, que as pessoas confessavam publicamente: fiz isso, eu estou arrependido, eu quero Jesus, eu quero mudar a minha vida. Isso é poder de Deus. Avivamento acontece essas coisas, né? Confissão, arrependimento, em nome de Jesus Cristo. Paulo, ele já vinha promovendo diante dos olhos das pessoas um certo tipo de confusão. Aqui no versículo 25, promoveu uma reunião entre os demais trabalhadores dessa provisão e declarou: Senhores, sabeis que deste ofício vem o nosso compromisso. E ele fala que e estáis observando e ouvindo apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo Paulo tem perturbado e alterado o modo de viver de muitas pessoas. A informação de Paulo já era conhecida. Paulo já vinha já num cenário onde ele já não era um nome desconhecido entre as pessoas. E o que ressalta aqui é que, como muitas das vezes o evangelho ele precisa causar essa mudança de comportamento. Hoje, o que nós temos, entre aspas, ouvido é que as pessoas continuam com Jesus, mas não mudam o seu comportamento. Hoje, o que mais se tem falado é que as pessoas podem viver como elas querem viver, que o evangelho é de modo igual para todos e aceita todos como as pessoas são. E isso é uma mentira. Nós vemos que o evangelho, ele promove mudança de comportamento. Se a pessoa que rouba não para de roubar, ela não conheceu o evangelho. Se a pessoa que mente não para de mentir, se a pessoa que tinha outros deuses não para de cultuar esses Muda deuses, até o linguajar da pessoa. muda até o linguajar da pessoa. Então nós vemos aqui que Paulo, ele estava conhecido não só naquela região, mas a fama dele já corria, porque já não era uma pessoa que confrontava só as pessoas da circuncisão, mas os que não eram da circuncisão estavam sendo confrontados no seu comportamento.
Então, o que impressiona é esse evangelho que precisa continuar mudando as pessoas. Se não muda, não é o evangelho, né? Está errado, tem alguma coisa errada. O pastor falou a questão de mudança, né? Uma coisa engraçada que eu estou observando, não é que não. Aqui, graças a Deus, não vi esse negócio, não. Mas em algum lugar que eu já fui, pastor Santiago, os irmãos estão falando daqui a pouco, Virgem Maria, minha Nossa Senhora. Eu falei, mas obreiro, irmão. Eu falei, mas por que você está falando isso? Não, não tem problema, não. Eu falei, como não tem, irmão? Você tá tudo fora. Isso é coisa de linguagem de católico, de pessoas que não têm um conhecimento da palavra, né? E a gente começou a falar e foi mudando, mas tem muita gente que faz isso. Vamos lá, pastor. Amém, glória a Deus. O versículo 26 me chamou a atenção, porque ele fala assim: em bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Paulo, no princípio, ele tinha somente o conhecimento da letra. Agora Paulo tem a unção, né? Há um ditado que diz que a letra sozinha mata, né? Agora Paulo tem a letra, que é o conhecimento, e a unção. É tanto que nos versículos anteriores fala que a roupa de Paulo, o lenço de Paulo era levado às pessoas, as pessoas só eram curadas. E aqui eles começam a dizer, dizendo assim, falando assim, que este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Aonde Paulo chegava, alguma coisa ia acontecer. Não no nome de Paulo, mas no nome de Jesus. E isso me faz lembrar uma certa dita que o apóstolo, nosso saudoso apóstolo Doriel falava: aonde Jesus está, o milagre tem que acontecer. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. E Paulo estava cheio da presença de Deus, e cada cidade que ele adentrava, né, o nome do Senhor Jesus era propagado e glorificado para a glória de Deus. Aleluia. E uma das coisas muito marcantes é que aonde chegava o homem de Deus, onde chegavam os discípulos, as coisas começavam a se transformar. Isso é um exemplo para nós, que aonde Deus colocar a gente, nós vamos fazer a diferença. Sim. E uma das coisas que faz a diferença é que alguma coisa tem que mudar. Nós vimos aqui, quando ele chega nesta região, a cidade entra em ebuliço. A coisa é tão forte que as pessoas começam a transformar-se e ver que aquilo que eles estavam praticando na cidade era errado, né? Quando você pega aqui o versículo 27, eles chegam a falar: rapaz, o nosso artífice vai acabar. É uma coisa tão séria que ali eles adoravam aquela deusa Diana, eles viviam do mercado daquele ídolo, né? A Diana era uma formatação para que desse sustentação àqueles artífices. E eles começam a incitar o povo, dizendo: vai acabar, vai falir a nossa profissão, vai acabar a profissão, né, desse artífice, vai até fechar o templo da grande deusa Diana. Então, uma transformação muito grande. Paulo incomodava, a unção chegou naquele lugar e ele não era um outro comum. E é interessante, irmãos, que ele convoca uma assembleia no teatro. E eles incitam a multidão em proveito próprio. Está vendo que a situação deles ia mudar. Já pensou? A profissão que eles tinham, o lucro, né, financeiro, ia acabar. Aí eles convocam uma assembleia e um escrivão faz a mediação. Uma coisa interessante, irmão. Uma autoridade é usado para poder dissuadi-los a não mexer com isso. Deus tem os seus instrumentos para apaziguar. Porque a gente sabe que aonde o evangelho chega, ele é um evangelho de transformação. De poder. Porque se não for assim, irmãos, não é o evangelho. O evangelho faz mudança de vida a pessoas. O evangelho, ele traz um novo temor. A cidade, ela começa a mudar a sua postura, seja onde for. Chegou o homem de Deus, a transformação. Glória a Deus. É isso aí. E é isso que tem que acontecer nos nossos dias, hein? Também. Né? Brasília
vai ser abalada pelo poder de Deus. Transformação, avivamento. Sabe, irmão? Nós cremos num mover sobrenatural de Deus neste ano, daqui para frente. Moveres já aconteceram, mas nós não podemos viver dos moveres passados. Temos que, sabe, crer no mover agora, que Deus tem para agora, para a nossa vida. Amém? Isso que aconteceu na cidade de Éfeso faz lembrar as palavras de Jesus. Jesus disse que quando o valente armado guarda sua casa, em segurança estão todos os seus bens. E quando chega outro, mais forte do que ele, e o derrota e o vence, né? E a gente vê que no ministério de Paulo, isso aconteceu na cidade de Éfeso e em outras cidades por onde ele passou pregando o evangelho. Os principados que dominavam aquela região eram vencidos, eram expostos, eram derrotados, e o reino de Deus prevalecia. Aleluia. Com poder, com graça, com autoridade, trazendo transformação, salvação, libertação de vidas, de almas para o reino de Deus. E assim a palavra de Deus prevalecia. Aleluia. Em todas as regiões por onde eles chegavam, levando esta palavra. O tempo deles passou. Deus os teve e os pôde usar naquele tempo. O Deus daqueles dias é o de hoje, mas Ele conta conosco hoje. Amém. Além da idolatria à deusa Diana, a gente percebe a barreira aqui também nesse contexto, sobre a questão da avareza, que o Senhor Jesus teve essa dificuldade quando foi para Gadara, expulsando ali aquele demônio, aquela legião, e a manada de porcos pereceu. Então o povo da cidade se assustaram. Opa, é prejuízo Jesus aqui, então vamos expulsar ele. Então, como nós encontramos resistência para as pessoas que amam o dinheiro, que idolatram esse dinheiro, né? Tem amor ao dinheiro. A gente vê também quando aquele jovem rico, né, foi até Jesus, fazia um jovem religioso, mas por causa dos bens que ele possuía, por causa da riqueza que ele possuía, ele deixou de ser salvo. Então, outra resistência que a gente vê aqui é o amor ao dinheiro, né? E hoje a gente tem essa dificuldade, por exemplo, como ganhar uma pessoa que vende, que tem bar, uma pessoa que vende bebida, uma pessoa, por exemplo, que está fazendo coisa errada, que dali é o sustento. A gente tem que entender que isso é uma resistência e que Deus proverá na vida dele. Quando a vida da pessoa é transformada, Deus se torna aquele que vai prover na vida dela. Então, aqui foi uma resistência que eles tiveram, né? E, como o missionário Xavier falou, outra situação importante aqui, a Bíblia diz lá em 2 Samuel 3, que a casa de Saul cada vez diminuía mais, e a casa de Davi ia prevalecendo. Então, onde Paulo, né, se instalava, o reino de Deus ia se expandindo, o reino das trevas caindo. Amém. Assim é na nossa família, na nossa casa. Deus salvou um, e através daquele um que Deus salvou, daquela pessoa, o reino de Deus irá crescer dentro da família, dentro da casa, e o reino das trevas vai diminuindo, e esse é o nosso papel. Cada dia que passa, a gente tem que crescer, o reino de Deus tem que avançar. Glória a Deus. Onde chega, fazia a diferença. Você falou assim, como que faz com as pessoas que têm bar, né? Quando o poder de Deus vem, né? Não tem bar, não tem boate, não tem nada, fecha tudo. Porque eu vivi isso, já vi isso acontecendo com a presença de Deus.
verso 37, a defesa que o escrivão faz a respeito de Paulo e a sabedoria dele ao pregar o evangelho. Todavia, vocês trouxeram estes homens e não roubaram nada do templo dela, nem defamaram a deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra ele, os tribunais estão abertos normalmente e os juízes podem cuidar do caso bem depressa. Então a gente vê que Paulo, ele tinha uma sabedoria tão grande, ele conseguia pregar o evangelho sem ofender as pessoas, como às vezes a gente vê hoje, no mundo que nós vivemos, ao ponto da própria autoridade defender ele, dizendo, ele difamou ela, ele roubou alguma coisa do templo. Então a lei Demétrio ficou sem ação. Por quê? Era um escrivão que estava defendendo a Paulo. Então é muito importante quando nós procuramos pregar o evangelho do Senhor Jesus e ao mesmo tempo pedir a Deus sabedoria para poder pregar, falar a verdade sem ofender a pessoa. Infelizmente tem gente que vai evangelizar e ele já vai logo apontando o dedo, já vai logo condenando, já vai logo julgando aquela pessoa, porque ela está envolvida em espiritismo, idolatria, catolicismo, tanto ismo por aí. Então ela vai jogando pedra, ela vai como juiz, como juíza, e isso aí não é de Deus. Nós precisamos pedir a Deus graça, sabedoria, para poder pregar o evangelho genuíno, e assim conquistar aquelas pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém. Engraçado que o escrivão aí não tem o nome dele aqui, né? Só escrivão. Então vamos orar, vamos ficar de pé, agradecendo a Deus por esse momento tão precioso. Cada colocação dos pastores é muito importante para o nosso crescimento nesta manhã, em nome de Jesus, né?